Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Escutou essa vinheta, sabe que está entrando no ar Chave do Enem. E hoje nós teremos Ciências da Natureza. Tá preparado? Fez o simulado, já pegou ali, deixou em dia? Vem comigo. Senta, pega a pipoca, pega o lanchinho, a fruta, o suco, porque hoje nós temos muito conteúdo. Para você que nos acompanha, já sabe como funciona e quem está chegando agora, seja bem-vindo. Olha só, estamos aqui no canal da Educação Adventista Brasil, no preparatório para vestibulares e Enem, segundo ano. Nosso conteúdo está disponível também aqui no nosso canal. Vai lá no playlist, se inscreva, curta, compartilhe e no ¡Chave do Enem. Vem comigo, porque hoje nós temos muito pela frente ainda. E começando por Química... Não. Vamos mexer. Vamos começar com Física? Vem comigo então na Física. Física é com o professor Michel. Michel, vem pra cá, rodou a vinheta. Fala galera, que alegria estar aqui com vocês de novo. Vamos para mais uma aulão de Física aqui no Chave do Enem. Que bom que você está comigo novamente. E aí, já separou o seu baldão de pipoca, o seu suquinho? Vamos junto que hoje a gente tem muita coisa para estudar e para conversar, beleza? Sem mais delongas então, vamos lá, vamos para a nossa primeira questão de hoje. Questãozinha na tela, vamos juntos? O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamento para diversas doenças, como as relacionadas à visão. As correções que utilizam laser para o tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da espessura e curvatura da córnea. Bom, então o que ele está dizendo aí é que a gente tem alguns tratamentos que foram desenvolvidos para a área oftalmológica. Dentre eles, ele está trazendo ali para a gente uma possível correção à miopia, que é a ideia da cirurgia laser. Então, você faz um contorno ali na córnea, você esculpe a córnea, né, da pessoa para corrigir, então, essa miopia. Ele está dizendo para a gente que essa cirurgia ela é segura até 12 dioptrias, popularmente a gente diria 12 graus, né? Até 12 dioptrias, dependendo aí de como for a córnea dessa pessoa. Bom, mas para valores de dioptrias superiores a esse, ou seja, quem precisa de mais do que 12 graus, o implante de lente intraocular é mais indicado. Então você faz um implante de lente lá dentro do olho. Essas lentes, conhecidas como lentes fascicais, são implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino. Então você tem ali no olho a película, né, de entrada, que é a nossa córnea, e um pouco para trás você tem o cristalino, que funciona como uma lente no nosso olho. Entre essas duas estruturas, então, pode ser instalada ali essa lente, né, uma lente intraocular, para tentar corrigir a miopia. Esse é um tratamento alternativo, então, aí, principalmente para esses casos onde você tem grande quantidade de dioptrias, ou seja, grau muito alto. Bom, sem que esse, então, precise ser removido, sem que você precise tirar o cristalino, formando a imagem correta sobre a retina. Bom, mas como assim formando a imagem correta sobre a retina? Ora, é porque para que a gente consiga enxergar alguma coisa, esse cristalino, então, que é uma lente convergente, ele projeta a imagem daquilo que a gente está vendo lá na nossa retina, no fundo do globo ocular. A miopia, ela muda o local onde essa imagem está sendo projetada, né? A gente vai conversar sobre isso já, eu vou mostrar aqui algumas figurinhas, mais ou menos como isso funciona. Então, a lente, ela vem para tentar corrigir essa ideia e jogar de novo a imagem onde ela deveria estar indo, que é lá na retina. O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho que possui um implante de lentes fáscicas para a correção do problema de visão apresentado é esquematizado por... Então aqui, ó, em cada uma das alternativas a gente tem à extrema esquerda a lente, no meio o cristalino e por último aqui, essa última reta aqui, essa última barrinha é a retina. E aí em cada caso que ele traz para a gente, ele traz aí as possíveis trajetórias do raio de luz, né? O que está acontecendo com esse raio de luz. Vamos dar uma analisada do que acontece aqui então.
Bom, aqui à esquerda nós temos um esquema do que seria a visão normal. Então, nós temos ali uma imagem, que é aquela pessoa lá, desenhada em miniatura, né? Que está olhando então. Ele passa por aquela película quase transparente ali que está representando a nossa córnea. E logo após ela atinge essa estruturazinha aqui então, que é o nosso cristalino. Esse cristalino ele funciona como uma lente de lupa, por exemplo, né? Que é uma lente de borda fina, uma lente convergente. Então, esses raios de luz, eles vão convergir por um único ponto, que é o foco, e após convergir, então, eles vão projetar uma imagem real lá na nossa retina. Real e invertida. O cérebro depois se encarrega de desinverter esse negócio todo. Mas essa imagem ela tem que ser projetada em cima da retina, que é onde estão as células especializadas em captar essa luz e transmitirem os impulsos nervosos, os sinais para o nervo óptico levar lá para o cérebro interpretar todos esses sinais. Então, se essa imagem ela não chega, não é projetada ali no local exato, na retina, a gente vai ter dificuldade para enxergar ou até não enxergar direito essa imagem. Pois bem, isso, numa visão normal, deveria ocorrer dessa forma. Por N razões, pode acontecer do olho se tornar alongado. Então, o seu globo ocular, ele fica oval, ele fica mais achatado do que deveria e, portanto, o eixo longitudinal dele, né, fica maior. A sua retina se afasta do seu cristalino, a distância entre eles fica maior. E a imagem é projetada, olha aqui à direita, antes de chegar lá na retina, antes do que ela deveria. Então aí a gente tem um problema que a pessoa vai ter dificuldade de enxergar as coisas que estão longe, que estão distantes dela, que é chamada de miopia. Então a miopia ela é causada por essa irregularidade no formato do olho que acaba projetando as imagens antes da retina. Pois bem, e aí, como é que a gente corrige esse negócio então? Bom, para corrigir isso, a gente vai precisar da ideia de divergência e de convergência. A gente basicamente, então, tem dois tipos de lentes esféricas que podem ser usadas para diversas situações. As lentes de borda larga e as lentes de borda fina, que são as lentes divergentes e convergentes. As lentes de borda larga, elas espalham a luz que passa por elas. Então, quando a luz atravessa uma lente de borda larga, essa luz ela vai para diferentes direções. Mas na lente de borda fina acontece o contrário. Quando a luz passa por uma lente de borda fina, essa lente ela converge os raios de luz, ela dirige todos eles para um único ponto, que é chamado de foco. Então, a gente tem as lentes convergentes e as lentes divergentes. Observe que o cristalino, ele agrupa os raios de luz, então ele faz o papel, ele funciona como uma lente convergente, como uma lente de borda fina, né? Uma lente esférica de borda fina. No caso aqui, então, ele está convergindo esse raio de luz antes do que deveria. Se a gente conseguisse fazer com que esse raio de luz convergisse um pouco depois, a imagem poderia voltar a ser projetada lá na retina. Então, essa é a ideia. O que é feito, por exemplo, a quem usa óculos para miopia? Você pega uma lente de borda larga, que ela é divergente, e você espalha os raios de luz antes deles chegarem no cristalino. Assim, quando o cristalino agrupar esses raios de luz, entre aspas, ele vai ter mais dificuldade de agrupar esses raios de luz, e esses raios de luz vão acabar sendo jogados para mais longe. De maneira mais técnica, o que a gente vai dizer? Que a soma das dioptrias dele vai gerar a dioptria correta para que essa imagem seja projetada exatamente lá na nossa retina, das lentes do cristalino e da lente do óculos. Então, se a gente for esculpir a nossa córnea na cirurgia, por exemplo, a gente precisa esculpir de maneira que a parede da córnea, a parede interna dela ali, ganhe um formato divergente, de uma lente divergente. Aí quando os raios de luz passarem por eles vão divergir, depois o cristalino agrupa e joga de novo lá na retina. Então, para todos os casos aqui, o que a gente precisa, se for fazer um implante de lente, é também que seja uma lente divergente antes do cristalino. E aí então aqui a gente vai ver qual dos casos que estão promovendo isso para a gente. Observe que no ar, a luz, os raios de luz, que são os horizontais ali, eles simplesmente atravessam a lente fáscica sem sofrer desvio nenhum. Então ela não é nem divergente nem convergente, não serve para a gente. A letra B, os raios de luz são espalhados, olha lá, depois que passam da lente fáscica e eles chegam mais abertos no cristalino, que agrupa eles em cima da retina. É uma boa possibilidade. Olha lá, a gente tem uma lente divergente, mas e aquele negócio ali chegada na retina? Não sei, vamos ver a letra C.
Na letra C, a gente tem a passagem do raio de luz pela lente fástica e observem que os raios eles começam a se agrupar depois da lente fástica e passando pelo cristalino eles se afastam, tá tudo invertido. Então não pode ser essa letra C, porque o cristalino ele é convergente, a lente fástica ela tem que ser divergente para a correção da miopia. Então a letra C está descartada. A letra D, a lente fástica começa a convergir e o cristalino continua convergindo. São duas lentes convergentes. Também não vai funcionar para a gente. Funcionaria legal essa letra D aqui se fosse o caso, por exemplo, de uma, pensando num óculos, né, de uma hipermetropia, quando a pessoa tem dificuldade de enxergar coisas que estão próximas. É mais ou menos a ideia contrária da miopia. Enquanto a miopia, o olho se torna longo, na hipermetropia ele se torna curto. E a imagem está sendo projetada depois do que deveria na retina. E aqui na letra E, a gente tem a lente divergente também. O problema dessa letra E é que aqui no cristalino, o cristalino também é divergente. E o cristalino nosso não é divergente, ele é uma lente convergente. Portanto, de fato, só sobrou para a gente a alternativa letra B. Uma lente fástica divergente e um cristalino convergente. Que bom que você acertou essa aqui. Questãozinha bacana para pensar, analisar ali o que está acontecendo em cada uma dessas lentes, né? E bastante relacionada com o dia a dia de muitos de nós, né? Que sofremos aí com essa questão da miopia. Mas muito bem, seguindo então vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, uma questãozinha aqui a respeito de ondas. Vamos ver aqui o que está dizendo para a gente. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal em função do tempo. Então observa que a gente tem ali um eletrocardiograma, imagem de um eletrocardiograma, né? Então a gente tem ali intensidade do sinal no eixo vertical e tempo no eixo horizontal. Então, certamente você já viu essa imagem aí de um eletrocardiograma em algum lugar. Observe então que você tem lá vários pulsos maiores ao longo do eletrocardiograma. Pulso são essas, o que eu estou chamando aqui de pulsos, são essas elevações que existem ali no eletrocardiograma. Então, para cada batida do coração, ele vai ter uma elevação daquela ali, ok? Beleza, aí vem a pergunta. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Então observe o seguinte, vamos dar uma analisada nas coisas que esse gráfico traz aqui pra gente. Primeira coisa que chama atenção é isso aqui, Ele está dizendo pra gente que cada quadradinho desse aí corresponde a 0,2 unidades de tempo. E o tempo ali está medido em segundos. Então cada quadradinho desse aí, 0,2 segundos. Além disso, nós temos aqui o seguinte, nós temos toda essa distância aqui entre um pulso e outro, que é entre uma batida e outra, que ela está abarcando ali 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Bom, se são 5 quadradinhos, então a gente vai multiplicar o tempo de cada um deles, que é 0,2 segundos. 5 vezes 0,2, nós chegamos no valor de 1 segundo. Ou seja, o tempo decorrido entre uma batida e outra, entre um pulso e outro, é de 1 segundo. Horas. Se ele demora 1 segundo para dar uma batida, então, 1 segundo para um batimento, então em 60 segundos ele vai dar também 60 batimentos. Afinal de contas, ele está fazendo um batimento por segundo. E 60 segundos são 1 minuto, portanto, em 1 minuto ele bateu 60 vezes, ok? Coração aí num bom ritmo. Bom, muito bem, então vamos lá, vamos para a nossa próxima questãozinha bem tranquila essa aqui, né? Bastante lógica, só analisar ali o gráfico que está acontecendo e a gente já consegue chegar aí na solução dessa nossa questão. Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, aqui uma coisa que todo mundo usa o tempo todo, né? Muito comum da gente ver, e uma tecnologia aqui bastante curiosa, bastante interessante, que às vezes a gente não presta atenção em como ela funciona. Então vamos dar uma analisada aqui no que traz essa questão para a gente. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. O alto-falante tocou, transmitiu a música. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, que é o cancelamento de ruído, CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta,
como barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos música ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e, portanto, também mais seguro. Afinal de contas, a exposição a altos decibéis pode prejudicar a nossa audição, principalmente exposição prolongada. Bom, então, sobre essa tecnologia redutora de ruído, que é utilizada na produção de fones de ouvido, em qual fenômeno ondulatório ela se baseia? Não, então peraí, professor, vamos lá, vamos com calma. Como assim fenômeno ondulatório? Que história é essa? Bom, primeiramente, o que é uma onda? Uma onda, ela é uma forma de energia, né? Ela é uma forma de oscilação que se propaga no tempo e no espaço, e ela carrega com ela energia. Então, essa oscilação, ela pode ter diferentes naturezas. Por exemplo, se você tem matéria oscilando, exemplo, som, abalo sísmico, qualquer tipo de vibração mecânica, né? Enquanto a gente tem coisas materiais que estão oscilando, nós temos aquilo que nós chamamos de onda mecânica. Quando nós temos oscilações no campo eletromagnético, nós chamamos isso de oscilações ou ondas eletromagnéticas. Exemplo, a luz, o infravermelho, ultravioleta, raio-x, radiação gama, ondas de rádio, o Wi-Fi, o Bluetooth, 3G, o 4G, o 5G. Então, são ondas eletromagnéticas. E uma terceira natureza, que a gente descobriu ela depois, estamos verificando ela bem recentemente, são as ondas gravitacionais, que são oscilações no próprio espaço e no tempo, no tecido espaço-tempo. Bom, mas então essas ondas, elas têm essas características de natureza diferente, mas todas elas têm algo em comum, que elas são oscilações que se propagam ao longo do tempo. Muito bem. E essas oscilações, então, elas têm algumas características e elas podem interagir, inclusive, umas com as outras. Aqui estão alguns fenômenos que podem acontecer com essas oscilações que estão se propagando. Elas podem ser absorvidas, elas podem sofrer interferência, polarização, reflexão e difração. Mas o que é cada uma dessas coisas aqui? Então vamos lá. Vamos começar aqui, com a absorção. A nossa absorção, então, é quando essa onda, aqui eu estou dando um exemplo da luz, mas as ondas podem, inclusive as mecânicas, sofrerem essa absorção, elas vêm se propagando por algum material e quando elas incidem em outro material, esse material captura essa oscilação, né? Ele captura ela. Então, por exemplo, se você está usando uma roupa preta, se você tem um material preto, a radiação, a luz que vem, ela é absorvida por esse material. A radiação na faixa do visível, ela vai ser mais absorvida por esse material. Então a gente tem aí esse fenômeno de absorção, né, que é essa captura dessas oscilações, dessas ondas. Mas nós podemos ter também interferência, que é quando uma oscilação encontra outra oscilação e elas podem interagir entre elas. Isso aqui, por exemplo, acontece muito quando a gente está falando de acústica, de sons. Você pode ter um único som, que é uma única oscilação. Você pega, por exemplo, o seu violão. O violão lá, ele tem 6 cordas. Você toca uma das cordas, ela vai produzir um som em uma frequência. Isso é, uma quantidade exata de oscilações que ele faz por segundo. Então, tocou lá o violão, uma corda só do violão, ele vai fazer um som, um único som. Agora, se você toca mais de uma corda junta, então cada uma delas está fazendo um som diferente. E esses sons, eles vão todos interagir entre eles e formar, por exemplo, o som de um acorde, que não é o som de cada um deles, mas é a interação entre o som de todos eles, que pode formar uma nova nota musical. Aqui a gente tem, então, na esquerda, o padrão de uma interferência construtiva. Bem aqui. Aqui a gente tem 2 ondas sendo representadas, a azul em cima e a vermelha aqui no meio, né, abaixo da azul. Então observe que esse desenho ele representa a oscilação que a onda está fazendo. Quando elas se encontram, elas estão se encontrando
em fase. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma onda está oscilando para cima, a outra também está oscilando para cima. Quando uma está oscilando para baixo, a outra também está oscilando para baixo. Então, o pico de uma onda encontra com o pico de outra onda e o vale de uma onda encontra com o vale de outra onda. Ou seja, a região que ela está oscilando para cima é a região que ela está oscilando para baixo. Quando ela se encontra em fase, o que vai acontecer é que o efeito dessa oscilação ele vai se somar. Então, aqui embaixo a gente tem o resultado disso. Olha lá, é uma onda grandona que ela está oscilando muito mais uma com a outra. Então, nesse caso, a gente tem uma interferência construtiva. Bom, aqui no meio a gente tem uma interferência destrutiva, que é quando essas ondas elas se encontram em oposição de fase. Como assim oposição de fase? Olha lá, observe que quando uma onda está oscilando para cima, a outra está oscilando para baixo. Ou seja, a crista de uma, o pico de uma, se encontra com o vale da outra. E quando isso acontece, uma onda tentando oscilar para cima, outra onda tentando oscilar para baixo, a interferência é uma interferência destrutiva, ou seja, uma anula o efeito da outra. Anula o efeito da outra. E aqui nós temos a interferência mista, que é quando elas não se encontram nem em fase, nem em posição de fase. Aí você vai ter lá uma construção de alguns batimentos, né? Igual lá, parecido com aquele do eletrocardiograma que a gente viu agora há pouco. Então o que acontece é que às vezes elas vão se encontrar em fase, às vezes em oposição de fase, então às vezes vai ser construtiva, às vezes vai ser destrutiva, às vezes vai ser mais ou menos uma coisa e outra, nenhuma nem outra. Então ele vai formar esse padrão assimétrico aqui da nossa onda. Pois bem, então esse é o fenômeno da interferência das nossas ondas. O próximo que ele traz ali pra gente é a ideia de polarização. Polarização a gente costuma até falar bastante, eu tenho óculos polarizados e tal, né? Mas o que significa essa polarização? Uma onda, ela pode oscilar em diversas direções ao mesmo tempo. Então ela pode estar oscilando para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, na diagonal, tudo ao mesmo tempo. Que é o que está sendo representado ali, ó. Só que às vezes a gente, por alguma razão, deseja ou precisa que essa onda ela oscile em uma única direção. A gente tem alguma tecnologia associada a isso e quer que ela oscile em uma única direção. Então a gente passa ela por um filtro polarizador, e às vezes isso aqui acontece inclusive na natureza, existem alguns fenômenos que podem provocar isso aqui. Então passa por esse filtro polarizador, que ele é uma espécie de grade que vai impedir essa onda de oscilar em todas as direções, vai permitir que ela oscile em apenas uma direção. Então, depois desse filtro polarizador, essa onda ela vai estar polarizada, ela vai estar oscilando bem bonitinha em uma única direção. Então, a gente tem uma luz polarizada. Essa é a ideia da polarização. Nós temos também a reflexão que ele está trazendo ali. Reflexão é a onda ela está vindo, se propagando por algum meio, bate em uma superfície e é refletida, ela volta para o meio de onde ela estava vindo. Exemplos disso, a luz batendo em um espelho, por exemplo, a formação de imagens, que estudamos mais para trás. Então, a luz ela vem, bate no espelho e ela volta para o local de onde ela estava vindo, ela é refletida pelo espelho. Quando você tem som, por exemplo, em um instrumento musical de corda, então você bateu uma corda, a onda ela viaja pela corda, vai até a região onde essa corda está presa e volta pela corda, então ela está sendo refletida. É claro que ali vários fenômenos diferentes podem estar acontecendo ao mesmo tempo. É muito complicado esses fenômenos acontecerem sozinhos. Normalmente esses fenômenos acontecem juntos, casados, mais de um fenômeno ao mesmo tempo. Não todos eles, mas mais de um ao mesmo tempo costumam acontecer. E por último nós temos ali a difração, que é a capacidade da onda de se espalhar. Isso aqui está baseado num princípio chamado princípio de Huygens, que é a ideia de como as frentes de onda se propagam. Huygens propôs que cada pedacinho da fronteira de uma onda, da parte mais longínqua dela, mais à frente dela, vai se propagar como uma nova frente emissora dessa onda. Então ela vai emitir para várias direções essa onda. Então a onda ela tem essa capacidade de ir se espalhando. Isso faz com que ela consiga contornar obstáculos. Então, por exemplo, se nós estamos cada um de um lado de uma parede, e essa parede, alguém fala de um lado da parede, o som ele pode subir, contornar a parede e descer, e a pessoa que está lá do outro lado vai conseguir ouvir esse som que está contornando esse muro, essa parede, né? Então esse fenômeno é um fenômeno da difração. A luz ela consegue passar por fendas e se espalhar depois da fenda. Se você observar, por exemplo, se você estiver num ambiente escuro, com a porta fechada, e alguém acender uma luz do lado de fora dessa porta, você vai perceber que a luz ela passa por baixo da porta, né, no vão da porta, e ela vai iluminar uma certa região do quarto, porque ela se espalha após passar por essa fenda, né, por essa parte abaixo ali da porta. Claro que ela perde intensidade nesse espalhamento,
mas ela consegue se espalhar e iluminar uma boa região do quarto. Bom, de todos esses fenômenos que estão descritos aqui, então, qual deles que melhor se encaixaria na ideia dessa tecnologia do fone redutor de ruído? Ah, se você se esqueceu, se lembre, a gente está falando do fone redutor de ruído da questão aqui. Então, observa lá, ó. A ideia é que esse fone ele vai, na verdade, emitir ondas em fase oposta àquele barulho que está sendo feito no ambiente. E aí ele vai provocar, então, uma interferência destrutiva, de maneira que uma onda anula a outra e você não ouve absolutamente nada, né? Ou pelo menos ele tenta fazer com que você não ouça nada através de uma interferência destrutiva, o que nos leva à letra B de bola. Olha só, bacana essa questão. Quantos fenômenos envolvidos, né? Em apenas uma questão aí. Quantos conceitinhos para a gente ir aprendendo. Mas muito bem, vamos lá, vamos seguir. Tem mais para a gente conversar. Vamos continuar nessa ideia aí dos fenômenos que podem acontecer com as ondas. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, o famoso cinema 3D, baseada na utilização de óculos 3D. Então você vai lá no cinema, precisa usar óculos para você conseguir enxergar, né, as imagens com tridimensionalidade. Olha que informação importante que esse enunciado nos dá agora. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório de... Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhada. Bom, vários desses fenômenos aqui a gente acabou de conversar. Então a reflexão a gente já falou, a difração a gente já falou e a polarização a gente já falou. Mas apareceram ali dois novos também. Ó. Apareceu para a gente dispersão e apareceu para a gente refração dessas ondas. O que são esses fenômenos que apareceram aí para a gente? Bom, primeiramente, a informação importante que eu destaquei ali para você, que vai ser chave para a gente conseguir resolver esse exercício, é a ideia de que após a onda, então, atravessar o óculos, elas emergem, elas saem vibrando apenas na direção vertical. Essa informação é chave para a gente conseguir resolver. Por quê? Porque olha só, a dispersão, ela é o fenômeno da gente conseguir espalhar ondas de luz que estavam viajando juntas, com certa interferência. Então, por exemplo, a luz que vem do Sol, ela é um conjunto de ondas, ela não é uma única onda. A gente consegue pegar essa luz que vem do Sol e separar ela em várias ondas diferentes, que são as ondas de luz visível, que nós chamamos, composta pelas cores-luz ou luz-cores, né, que nós temos aí. Então um prisma, por exemplo, faz isso. Quando essa luz ela passa por um prisma, esse prisma tem a capacidade de dispersar essa luz, de fazer com que ela se separe nas diferentes fontes que a formam, nas diferentes luzes que a formam, né? Diferentes ondas que a formam. Além disso, apareceu aqui para a gente também a refração. Qual que é a ideia da refração? A refração é a ideia de que um raio de luz ele se propaga em um determinado meio, por exemplo, no ar, e quando ele atinge um dióptro, isso é, a superfície de contato com outro meio, esse raio de luz ele pode atravessar para esse outro meio, se esse outro meio for um meio que também comporte a passagem de luz, não é? Um meio transparente ou até translúcido. Mas enfim, esse raio de luz ele vai atravessar. Quando ele atravessa, quando ele troca o meio de propagação dele, esse raio de luz ele sofre um desvio, que isso já foi estudado lá em lentes, né? Lá em dióptros, em lâminas. Mas bem, esse fenômeno, ele, além de acontecer com a luz, ele pode acontecer também com outros tipos de onda, não tem problema. As ondas elas sofrem refração, inclusive ondas mecânicas podem sofrer refração. Não podem, como sofrem refração também. Elas podem trocar o seu meio de propagação. E aí elas sofrem esse desvio, então. Bom, o que pode te confundir aqui nessa questão? Que ele diz que a luz atravessa a lente do óculos. Beleza, mas não é esse o enfoque que é dado aqui. O enfoque diz assim, após atravessar, as ondas luminosas que compõem a imagem emergem vibrando apenas na direção vertical. Qual é o fenômeno que pega uma onda que está toda bagunçada, vibrando em todas as direções e faz com que ela vibre em apenas uma direção? Bom, esse fenômeno é a polarização, não é nenhum dos outros que está aparecendo aqui pra gente, tá bom? Então, questãozinha aí, trazendo pra gente mais uma sobre polarização. Os óculos 3D, então, são baseados nessa ideia de filtros polarizadores da luz. Muito bem, vamos para boa.
Tá comigo? Tá junto? Tá firme aí? Vamos lá. Se você ainda não fez aí a sua foto e postou no Instagram para interagir com a gente, faz isso agora. Tira sua foto aí com o seu balde de pipoca e marca lá o @chave do Enem, beleza? E já posta lá, vamos para a última, que nós estamos juntos indo para a última de agora, tá bom? Aqui na nossa aula de física. Bom, alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento, estilo aqueles alarmes com sensor de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Bom, falou ali um monte de coisa, mas resumindo o que ele diz é o seguinte, tem ali alguma coisa que detecta ondas eletromagnéticas, disse isso pra gente. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Então peraí, ele está dizendo o seguinte, que quando as pessoas estão passando perto desse sensor, as pessoas emitem radiação. E esse sensor percebe então a radiação que essas pessoas estão emitindo. Aí vem a pergunta, a radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência? Professor, peraí, mas que história é essa? Pessoa emitindo radiação? Quem que é essa pessoa radioativa? É o Hulk? Que negócio é esse aí? Né? Não, calma lá, vamos entender melhor. Dentro da classe de radiações, chamadas de eletromagnéticas, então são ondas eletromagnéticas, lembrando, falei que a gente tem 3 naturezas de onda, as mecânicas, eletromagnéticas e as gravitacionais, e cada uma dessas naturezas, elas têm as suas subdivisões, com características diferentes. Então, nas mecânicas, a gente tem ultrassons, infrassons, sons, a gente tem ondas diferentes. Aqui nas eletromagnéticas, a gente também vai ter subdivisões dessas ondas eletromagnéticas. A gente usa chamar, às vezes, todas elas de radiação. Mas a ideia aqui, então, é que a gente pode ter diferentes tipos desses. E elas estão, então, separadas para a gente em algo chamado de espectro eletromagnético. O que é esse espectro? É uma espécie de tabela que separa as radiações por tamanho e por frequência. Então essas ondas, essas oscilações, elas podem ser muito pequenininhas, tamanho menores que um núcleo atômico, assim como elas podem ser grandes, tamanho de prédios ou até maiores. As oscilações elas podem ser muito grandes. Assim como também elas podem oscilar muitas vezes por segundo ou poucas vezes por segundo, que é a ideia de frequência dessas ondas. E conforme a gente muda essas características dessas ondas, elas vão mudando também as propriedades delas, as funções dela, etc. Então a gente organiza essa tabela chamada de espectro eletromagnético de acordo com os tamanhos das ondas, de acordo com as frequências das ondas. Quanto maior a onda, menor é a frequência dela. Quanto menor for a onda, maior é a frequência dela. Então a gente consegue organizar tudo isso aqui nesse negócio chamado de espectro. E começando aqui da direita, das ondas maiores, né, e de menores frequência, nós temos aqui as ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas amplamente utilizadas, né? Aqui é um espectro resumido, né? A gente tem subdivisões disso aí, mas aqui as ondas de rádio que são bastante utilizadas. Wi-Fi, Bluetooth, o 3G, 4G, 5G, rádio AM, rádio FM, comunicadores, né, de walkie-talkie, essas coisas. Então, são ondas de rádio que a gente usa muito. Transmissão de TV, né, UHF, VHF, microfone sem fio, um monte de coisa usa essas tais ondas de rádio aqui, que são ondas maiores, ondas grandes. Nós temos também as micro-ondas, que elas estão ali próximas dessas ondas de rádio e a gente usa bastante elas, por exemplo, lá no nosso forno micro-ondas, na verdade. Essas micro-ondas, elas também são bastante utilizadas. E elas têm uma propriedade muito curiosa, muito interessante, que elas conseguem interagir muito bem com a água, né? Fazendo a gente aquecer coisas que tenham água e moléculas polares de maneira geral. Bom, depois ali das micro-ondas, a gente tem o infravermelho. O infravermelho, ele chama assim porque ele está bem próximo do vermelho, que já é uma radiação, um tipo de radiação visível, né? A luz vermelha. Então, o infravermelho, ele vai ser responsável principalmente pelo transporte de calor. E todas elas conseguem transportar energia e quantidade de calor. Mas o infravermelho, de maneira especial, ele consegue transportar uma quantidade bastante significativa de calor e aquecer ambientes, por exemplo, coisas do tipo. Depois a gente tem ali aquela frestinha pequenininha ali, que ele abriu aqui embaixo, ó, que são a luz visível.
né? São as diversas cores que a gente consegue ter das luzes. Então, começando aqui no vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, né? Seguindo aí todo esse espectro de cores. Então, o que muda de uma cor para outra? O tamanho da onda, né? O tamanho da onda que a gente está falando, a frequência dessa onda é que muda. Sendo que o vermelho tem uma frequência um pouco menorzinha, o azul tem uma frequência maior, o azul é uma onda menorzinha, o vermelho é uma onda maior e assim vai. Bom, depois ali a gente tem as ondas ultravioletas. As ultravioletas é porque elas já estão além do violeta, a gente já não consegue mais enxergar essas ondas ultravioletas. São aquelas que a gente precisa usar, por exemplo, protetor solar por causa delas, né? Ele tem fator de proteção UVA e UVB, ultravioleta do tipo A e ultravioleta do tipo B. Existem outros tipos de ultravioleta, mas eles acabam não chegando aqui embaixo para a gente, eles são retidos na alta atmosfera. Bom, então temos esse tipo de onda ultravioleta. Depois a gente tem os raios-x. Raio-x que também é bastante utilizado, né? Diagnósticos médicos, etc., usa bastante. E lá por último a gente tem os raios gama, que é o tipo de radiação que é emitida por núcleos de átomos, né? Núcleos de átomos instáveis, que é o que todo mundo morre de medo quando tem vazamentos, por exemplo, em usinas nucleares, que ele é usado para esterilizar alimentos, ele tem usos industriais, é usado em mineração, então a radiação gama ela tem aí também as suas funções industriais. Bom, a gente sempre tem um certo receio, parece que vem um medo quando fala de radiação, mas as que trazem maior perigo para a gente é do ultravioleta para lá. Então, ultravioleta, raio-x, raio gama, elas são o que a gente chama de radiações ionizantes, que elas têm energia suficiente e tamanho suficiente para conseguir pegar um átomo e ionizar esse átomo, né? Retirar elétrons dele. E isso é um problema para a gente, porque significa que quando a gente é exposto a esse tipo de radiação, ela pode penetrar no tecido da nossa pele e começar a bagunçar as nossas células, inclusive o nosso material genético. E aí é problema para a gente, né? Por isso que a gente usa protetor solar para raio UV, roupa de chumbo lá na sala de raio-x e etc. Bom, aí o que fica tá bom, mas e aí? E sobre a pergunta, professor, a radiação captada por esse detector encontra-se na região D? Então, olha só, ondas de rádio, a gente não fica emitindo essas ondas de rádio, nem micro-ondas. Raio gama, também não, são núcleos instáveis de átomos que emitem. Raio-x a gente não emite, ultravioleta a gente não emite. Luz visível, a gente reflete, luz visível, né? Porque a luz bate na gente e a gente reflete parte dessa luz. A gente não está emitindo também essa luz. Agora, curiosamente, se você chegar perto de uma pessoa, às vezes você não precisa encostar nela para você perceber que essa pessoa está aquecida. Então, quando a gente ingere alimentos, nós estamos ingerindo energia. Essa energia é processada no nosso corpo e depois a gente acaba mandando essa energia embora de diversas formas. A gente utiliza essa energia para se locomover, para fazer as coisas do dia a dia, para se manter vivo. E parte dessa energia ela também é transformada em calor. E o nosso corpo emite isso na forma de radiação infravermelha. Então nós emitimos essa radiação infravermelha. Que o detector ali encontra essa radiação infravermelha que estamos emitindo e alerta, olha, tem alguém passando ali porque eu estou vendo uma emissão de infravermelho. Portanto, a nossa resposta aqui é a letra C. C de cavalo, de certo, porque agora nós chegamos também aqui à conclusão de que eu e você somos seres radioativos. Olha só que curioso, né? Não, mas de um jeito bom. A gente emite calor para as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Então tá aí, infravermelho, questãozinha também muito legal de ser discutida e de aprender, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha aprendido bastante nesse nosso encontro de hoje. Um forte abraço, um beijo, tchau! Mandou bem em física? Não mandou? Volta lá, reveja, não vá dormir, não vá fazer outra coisa se ainda tiver com dúvida, hein? Pode também mandar no nosso link ali. E é claro, agora nós vamos para a próxima aula. Vamos sim para a química agora, hein? Falou em química? É a professora Dani. Professora Dani, vem para cá que a aula é toda sua. Rodou a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Chave do Enem na disciplina de Química. Bora lá? Então,
separa o seu material, peguem as questões, e essa daqui foi a primeira que eu selecionei. Ó, essa questão fala da formação, né, dos estalactites. Depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se formando íons, cálcio 2+, e o HCO3-. O sinalzinho ali, só um errinho, mas está tudo certo. Mas é um sinalzinho de menos, tá? É um ânion. É só a questão que deu uma desconfigurada. Acredito que para vocês também apareceu assim. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna, onde ocorre a reação inversa, promovendo a liberação do CO2 e a deposição do carbonato de cálcio. De acordo com a equação apresentada. Então, aqui nós temos a equação dos íons, né, do cátion e do ânion, em equilíbrio com o carbonato de cálcio sólido, o CO2 gasoso e a água líquida. E também ele nos dá a variação da entalpia dessa equação, o ΔH, certo? E ele fala que o ΔH dessa reação do Ca2+, do íon, formando CaCO3, ou seja, essa reação direta, porque está em equilíbrio, é reversível. Então, essa primeira parte, a reação direta, ela é uma reação com um ΔH positivo. Se o ΔH ele é positivo, quer dizer que essa reação ela tem caráter endotérmico, né? Ela absorve energia, né? Ela precisa absorver muito mais energia para que a reação de fato ocorra. E aí ela fala assim, ó, considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, a formação do carbonato será favorecida pelo. Então, essa parte do íon é a segunda etapa da reação, quando ele vai voltar a ser o carbonato e vai liberar o CO2 para o meio. Então, ele quer saber quando que eu vou favorecer a formação do carbonato. E aí, na primeira afirmativa, ele fala assim, ó, diminuição da concentração dos íons OH- no meio. Tá, mas aonde está o íon OH- aqui no meio? Eu não tenho, né? Então, a gente já descarta a letra A. Ó, conforme vocês forem tendo dúvida, vão anotando, tá? Mas eu espero, assim, que todos tenham conseguido resolver essa questão. Ela é considerado fácil, tranquila. Então, não pode ser a letra A. B, aumento da pressão do ar no interior da caverna. Então, será que eu vou conseguir aumentar essa pressão? E aí, no interior da caverna, será que eu vou conseguir aumentar essa pressão no interior da caverna? E se eu aumento a pressão, né, eu tenho um equilíbrio. Se eu aumento essa pressão, o equilíbrio ele vai se deslocar para onde? Para onde eu tenho mais mols ou para onde eu tenho menos? Então, né? Quando a gente está falando ali do aumento da pressão, então se eu estou aumentando a pressão, quer dizer que eu vou deslocar o meu equilíbrio para onde eu tenho menor número de mols, certo? Então, nesse caso, é onde eu tenho o menor número de mols, é onde eu tenho ali os íons. Na verdade, fica equilibrado, porque eu vou ter 3 mols de um lado e 3 do outro. Então, não dá para falar que é o aumento da pressão. Então, a gente já descarta essa daqui. Diminuição da concentração do íon, né? Do íon bicarbonato. Olha só, se eu diminuir a concentração do íon bicarbonato, o que vai acontecer? Eu tenho lá, está em equilíbrio, eu vou diminuir a concentração, eu tenho que equilibrar. Meu equilíbrio ele vai se deslocar para o sentido da onde eu tirei, porque ele vai querer repor. Então, na verdade, se eu retirar o íon, ele vai querer repor esse íon. Então, o meu equilíbrio vai deslocar para o sentido contrário. Letra D, aumento da temperatura no interior da caverna. Essa reação é uma reação, né, o caminho direto, que é a formação do carbonato de cálcio, é uma reação endotérmica, que precisa absorver energia para acontecer. Se ela precisa absorver energia e eu vou fornecer essa energia, eu vou aumentar a temperatura, então, automaticamente, meu equilíbrio vai se deslocar
em favor da produção do produto, porque ó, ela precisa de energia, eu vou lá e estou fornecendo o que ela precisa. Então, né, a gente já sabe que é a letra D. Mas vamos ver ali, né, no caso da letra E, que a afirmativa fala, aumento da concentração do CO2 dissolvido. Então, primeiro, se eu aumentar a concentração do CO2, eu tenho que aumentar a concentração dos íons para atingir um novo equilíbrio. Então, meu equilíbrio vai para o sentido oposto, certo? E também o CO2 ele é liberado, porque ele está no estado gasoso. Então, a alternativa correta para nós é a letra D. Tudo bem, pessoal? Espero que sim, bem tranquila, para a gente iniciar ali com uma questão mais teórica, ok? Bora para a próxima? A que eu selecionei em seguida também vai falar do deslocamento de equilíbrio. Também uma questão mais teórica. Calma, que o cálculo está chegando, eu sei que vocês estão com saudades. Mas vamos lá. Ó, às vezes, ao abrir um refrigerante, então você pega o refrigerante, você abre o refrigerante, o que vai acontecer de imediato? Independente se ele está mais gelado, né, se eu tirei ele do refrigerador, ou se ele está quente, em temperatura ambiente. O que vai acontecer? Vai acontecer o famoso tss, né? O que está acontecendo ali? O que liberou? Ele fala, ó, ao abrir o refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente. Quem é esse produto que vaza rapidamente? Pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente entre alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação. Então, de todas as reações químicas que nós temos acontecendo no refrigerante, dentro lá da garrafa, nós temos essa. CO2 mais água forma o ácido carbônico, mas ao mesmo tempo o ácido carbônico se decompõe em água e CO2. Então, aquele gás que sai quando a gente abre o refrigerante é o CO2. Como que eu sei disso? Além, né, de lembrar que o dióxido de carbono é um gás, tem ali as legendas, ó, G de gasoso, L para líquido e a Q de aquoso, quer dizer que ele está em solução, em meio aquoso. A alteração do equilíbrio, novamente, eu vou perturbar esse sistema que está em equilíbrio. Anterior, relacionado ao vazamento do refrigerante nas condições descritas, tem como consequência A. Então, olha só, primeira coisa, eu vou liberar CO2 para o ambiente? Eu acho que essa daqui era muito fácil, né? Porque não tem como, o exercício ele já te dá tudo. A princípio, ele não te falou qual era o gás. Ele simplesmente falou que havia um gás sendo liberado. Mas aí ele te dá a equação e ele te mostra qual é o gás que está sendo liberado para o ambiente, certo? Então, a gente já sabe qual é a alternativa correta, mas vamos ver por que as outras não são? Elevação da temperatura do recipiente. Quando você abre o refrigerante, tanto aquele que você retirou da geladeira, do refrigerador, quanto aquele que está em temperatura ambiente, quando você abre, ele vai aquecer logo de cara? Não, né? Então, não tem uma elevação da temperatura do recipiente. Elevação da pressão interna no recipiente. Mas o que eu acabei de fazer? Eu acabei de abrir, eu acabei de liberar aqueles gases que estavam lá fazendo aquela pressão. Eu posso fazer um teste também, para ver que essa daqui não é a alternativa correta. Quando eu compro o refrigerante e eu tento apertar ele, eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque tá um equilíbrio lá, tá super saturado, tá lotado ali, os gases, o líquido, tudo em equilíbrio, eu não consigo. A partir do momento que eu abro o refrigerante e fecho, eu já consigo fazer um movimento, certo? Por quê? Porque eu diminuí aquela pressão que os gases estavam exercendo ali dentro da garrafa, certo? Então, na verdade, quando eu abro o refrigerante, eu não tenho um aumento da pressão interna, eu tenho o contrário, eu tenho uma diminuição, certo? Elevação da concentração de CO2 no líquido. É simples, essa é fácil. Se eu abro o refrigerante e eu libero o CO2, eu vou aumentar a concentração de CO2 no líquido? Melhor ainda, se eu deixar esse refrigerante ali aberto, o que vai acontecer? Deixa ali, esqueço ele aberto. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele está sem gás, porque o gás
Liberou. Eu não aumento a concentração dele no líquido, eu libero ele para o meio, certo? E a letra E, por que ela está errada? Porque ele fala ali que forma uma quantidade significativa de água. Não, né? O que está acontecendo? É o equilíbrio. O ácido se decompõe em água e CO2, só que o CO2 é liberado, certo? Então, você não tem uma formação, uma quantidade significativa de água, você tem um equilíbrio, só que daí você está liberando o CO2, então, né, você está deslocando esse equilíbrio, e aí você tem uma quantidade de água, mas não significativa, ok? Então, a nossa resposta correta é a letra A. Moleza até agora, hein? Eu espero que na primeira e na segunda ninguém tenha errado. Mas, caso aconteça também, não tem problema. Volta o vídeo, pergunta, tira dúvida com o professor, tá? Mas é bem tranquila até o momento. Na verdade, todas são tranquilas, mas a partir de agora, na terceira questão, nós já temos o cálculo, certo? E esse cálculo eu preciso interpretar o gráfico também para tirar os dados necessários. Então, ó, considere a reação de equilíbrio químico representada abaixo, que ocorre na atmosfera e envolve 2 óxidos de nitrogênio. Então, são 2 óxidos. O que são óxidos? Óxidos são substâncias formadas por 2 elementos em que um obrigatoriamente é o oxigênio e ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, tudo certo. Os 2 são óxidos, tá tudo certo. A partir do experimento, foi registrada a variação da concentração desses óxidos em função do tempo. Então, você tem lá a concentração em mol por litro e o tempo. Observe o gráfico. Então, o que aconteceu? Você tem 2 curvas, a amarela e a azul. Se eu olhar, um está começando de 0 e depois está chegando numa concentração, e o outro começa numa concentração mais alta e depois diminui a concentração e depois se estabiliza. Então, o que acontece? O que acontece é que o N2O4, que é um dos óxidos, é o nosso reagente. Por que ele é o reagente? Porque no tempo zero, quando a reação ela ainda não começou, a concentração dele é máxima. Tá vendo? Lá. Conforme o tempo foi passando, ele diminuiu um pouco essa concentração e depois se tornou constante. Já o dióxido de nitrogênio, o nosso segundo óxido, ele é o nosso produto. Por que ele é o produto? Porque ó, no tempo zero, ele é zero, eu não tenho nada. A partir do momento que a reação começa a acontecer, ele começa a ser formado, então vai aumentando a concentração até chegar no equilíbrio, na constante, certo? Então a gente precisa dessas informações, vocês precisam saber identificar no gráfico quem é o reagente e quem é o produto, senão, né, na hora de montar ali vai inverter a ordem. Com base nos dados obtidos, o valor da constante de equilíbrio em função da concentração é igual a... Então, o exercício, ele me deu a equação, ele não me deu a equação, mas ele me deu os dados necessários para montar a equação. Olha, se o N2O4 é o reagente e o NO2 é o produto, eu coloco o reagente do lado do reagente, produto do lado do produto. Faço balanceamento. Se eu tenho 2 nitrogênios antes, eu tenho que ter 2 nitrogênios depois. Se eu tenho 4 oxigênios antes, eu tenho que ter 4 oxigênios depois. E isso só é possível quando eu coloco lá o 2 como coeficiente estequiométrico do meu produto, ok? Na reação direta, claro. Bom, se ele quer a constante de equilíbrio em função da concentração, a gente sabe, né, conhece ele como o famoso Kc, certo? Em que eu vou pegar as concentrações dos produtos ou do produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, ok? Pronto, já peguei a fórmula, já sei quem é reagente, já sei quem é produto. O que eu vou fazer? Substituir. Substituir. Meu produto, nesse caso, é o NO2, elevado ao seu coeficiente, que é 2, dividido pelo reagente N2O4, elevado ao seu coeficiente. Nesse caso, como eu não tenho nenhum número na frente, é 1. Então, o coeficiente é 1. Não preciso colocar, entendeu? Então, posso deixar. A partir de 2, aí eu já coloco.
Pronto, montei a fórmula. Tenho a concentração deles? E agora? Tenho, né? Aonde estão essas concentrações? Essas concentrações, elas vão estar aqui, ó. Vou voltar um pouquinho, só para analisar. Elas estão aqui no gráfico. Então, olha só, o que aconteceu? De 0 do produto, ele entrou em equilíbrio exatamente aonde ele formou ali, ó, o 0,012. Então, essa é a concentração, 0,012 mol por litro, certo? Já o N2O4, ó, a concentração dele tem que ser a concentração do equilíbrio. Quando a linha, a curva, ela ficou linear ali, ó, ela não mudou mais. Então, quando ela ficou constante, ela entrou em equilíbrio. E aí, a concentração nesse momento do N2O4 é 0,03 ou 0,030, tá? E aí, nós fazemos as substituições, ok? Então, esse valor tá lá no gráfico, tá tudo ali. É só resolver agora o cálculo matemático. Olha lá. Vou fazer elevado ao quadrado. Eu resolvi, né, antes de elevar ao quadrado, deixar em notação científica. Tudo bem? Porque facilita. Tem gente que tem facilidade, tem os que têm dificuldade. Fica a seu critério, dependendo do que o exercício te fornece como resposta. Tudo bem? Então, colocando lá em notação científica, fica 12 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Não é elevado a 1, mas eu não preciso colocar. Faço a multiplicação ali, né? Elevo ao quadrado, tudo. Dá 144 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Faço 144 dividido por 3, repito a base, subtraio os expoentes e eu vou ter o seguinte resultado. 4,8 vezes 10 a menos 3. Então, fazendo todo o cálculo, nós vamos chegar nesse resultado aqui. E aí é só partir para a alternativa B, que é exatamente o mesmo resultado, ok? Então, ó, como na resposta ele me trouxe em notação científica, facilitou eu já ter passado lá no começo. Ah, professora, mas eu não quero, eu tenho dificuldade. Então, faz a conta, mas no final, ó, no final precisou passar para a notação científica. Aí no final você tem que fazer, né, essa transição, tudo bem? Beleza? Eu espero que vocês estejam indo super bem, tá tudo certo até agora, são tranquilos, cálculos tranquilos, né? Um cálculo tranquilo. Vamos para o próximo exercício. E o próximo exercício, ele já nos fornece ali alguma coisinha a mais. A gente precisa pensar um pouquinho mais, porque tem um pulo, tem um detalhe ali que é muito importante, tá? Ele fala ali que na asepsia de ferimentos, comumente é utilizado peróxido de hidrogênio, H2O2. Sua ação desinfetante ocorre devido à reação com a enzima catalase, presente em meio celular, a qual promove a decomposição do peróxido de hidrogênio em oxigênio gasoso e água, justificando a formação de bolhas sobre o ferimento. Na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, a concentração do H2O2 foi monitorada em relação ao tempo. Baseado nos dados apresentados acima, qual é a velocidade média? E aí ele sublinha mol por litro vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1 para a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, presta atenção, porque que eu falei, ele sublinha e eu circulei. O tempo que ele fornece é em minuto, mas a resposta ele quer em segundos. Então, esse é o único detalhe, tá? Porque se você não fizer essa conversão, você vai assinalar a alternativa errada. Bom, se ele quer a velocidade média, o que eu uso para calcular a velocidade média? Eu preciso saber ali as condições iniciais, então eu tenho o tempo inicial e a concentração do peróxido inicial, e eu tenho o tempo final e a concentração do peróxido no final, certo? E a fórmula que eu uso é essa, velocidade média é igual à variação da concentração dividido pela variação do tempo. Pronto, tá tudo ali, tranquilo. Qual é o problema dessa questão? Problema não, detalhe, minutos e segundos, ok? Então vamos lá.
pegando aqui a fórmula, vou colocar em módulo. Por que eu vou colocar em módulo? Principalmente porque eu estou falando do consumo, da decomposição do peróxido de hidrogênio. Se eu estou diminuindo a concentração do meu reagente, quer dizer que o valor vai dar negativo. Então, eu vou colocar em módulo para tirar esse negativo no final, tudo bem? Então, concentração final menos inicial é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Vamos fazer a conversão logo para não esquecer. 1 minuto equivale a 60 segundos. Só que no experimento ele usou 3 minutos. Então, 3 minutos é x segundos, são x segundos. Fazendo a nossa regrinha de 3, 1 vezes x é x, 3 vezes 60 é 180 segundos. Pronto, já fiz a conversão. Agora é só substituir. Velocidade média, então, é a concentração final. Concentração lá depois de 3 minutos, ou seja, lá em 180 segundos. 1,1 mol por litro. Menos a concentração inicial, que é 2 mol por litro. Dividido pelo tempo final, que são 180 segundos, menos o tempo inicial, que é 0. Fazendo essa relação, né, a subtração vai me dar menos 0,9 dividido por 180. Por que que é menos? Tá errado? Não tá. Na verdade, ele está reforçando para você que se está dando negativo, realmente eu estou falando de reagente, eu estou falando daquilo que está sendo consumido. Se fosse positivo, eu estaria falando do produto, daquilo que está sendo formado, tá? Então, o sinal negativo só confirma que eu estou no caminho correto, ok? Fazendo a divisão, eu vou chegar no 0,005 mol dividido por litros vezes segundo, em módulo. Tiro o módulo, por quê? Porque eu vou ter a velocidade positiva, certo? Eu sei que ela está sendo consumida, mas aí eu quero a velocidade, né, no sinal positivo. Então, a velocidade média é 0,05 mol por litro, ou vezes litro a menos 1, vezes segundo a menos 1 também, ok? Então, a alternativa correta é a letra D. Caso você não tenha feito a conversão do tempo de minuto para segundo, você chegou no 0,3, na letra C, tá? Então, o errinho ali aconteceu nessa conversão. Fora isso, é um cálculo super tranquilo. Eu só tenho que conhecer o tempo inicial, a concentração inicial, o tempo final e a concentração final. Ok? Bora? Bora para a nossa última. Para fechar agora com chave de ouro esse cálculo que parece difícil, mas não é. Dá um trabalhinho? Dá, muita informação, mas ele é bem tranquilo também. Olha lá. A uma temperatura de 25 graus Celsius, a reação 2AB gasoso formando A2 mais B2 também gasoso. Apresenta as as seguintes concentrações no equilíbrio. Então, ele forneceu a concentração de cada uma das substâncias no equilíbrio, já que eu vou trabalhar com constantes no equilíbrio, né, constantes de equilíbrio. E ele quer que você calcule a constante de equilíbrio Kc, que é em relação à concentração dessa reação. Sabendo que Kp, né, constante do equilíbrio em função da pressão, é igual ao Kc, vezes a constante R, vezes a temperatura elevada ao ΔN. E ele te fornece o valor do R, ok? Pronto, vou pegar aqui, não vou nem olhar para as respostas, vou pegar as informações que eu tenho, vamos lá, vamos destrinchar tudo. Primeira coisa, a reação, a equação. Reagente, produtos, ok? E aí ele me forneceu a concentração de cada um deles. Separei a concentração ali. O que eu vou fazer? Eu não conheço o Kc. Se eu não conheço o Kc, como que eu vou calcular o Kp? Porque ele quer aquela fórmula, né? Que foi derivada lá dos gases ideais. Então, eu preciso achar o Kc. Como que eu calculo o Kc? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, todos elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Bom, produto A e B, reagente AB. Enquanto eu tenho só um mol de A e um mol de B, então não preciso mostrar que é elevado a 1,
E o AB eu tenho 2 mols, então elevado ao quadrado. Faço as substituições, tá aqui, substituir, tá? Aqui, ó, é menos 2, 10 elevado a menos 2, só um errinho de digitação, tudo certo. Substituir, vou fazer as multiplicações. Então, eu vou multiplicar 2 por 4, vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes, ok? E aqui eu vou elevar ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, e vou multiplicar menos 2 por 2. Fazendo tudo isso, eu vou chegar nesse resultado aqui, ok? Então, eu tenho 8,0 vezes 10 a menos 5 dividido por 4 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Fazer a divisão. 8 dividido por 4 e base 10, vou pegar a base e vou subtrair os expoentes. E aí eu chego no seguinte resultado. 8 dividido por 4 é 2. Vou repetir a base, é 10. Menos 5 menos 4. Então, menos com menos mais. Então, menos 5 mais 4, menos 1. Ou, como, né, o exercício, nesse exercício as alternativas não estão em notação científicas, eu vou tirar. E aí, ando uma casinha ali para a esquerda, 0,2, ok? Então, eu achei o valor de KC. Pronto, uma parte do cálculo já foi. Bora para o próximo, porque ele também quer o valor de KP. KP, nesse caso, eu vou calcular usando essa fórmula. KP é igual a KC vezes R vezes T elevado a menos ΔN, ok? KC, acabei de calcular, 0,2. R, o exercício me forneceu. T, ele falou que a reação aconteceu a 25 graus Celsius. Como o R está em Kelvin, eu tenho que fazer essa conversão. Então, é só somar 273 mais a quantidade de graus Celsius. Então, 273 mais 25, 298 Kelvin. E o ΔN? O ΔN é delta variação, final menos inicial. Do que? N é número de mols. Então, o número de mols final, que no caso o final de uma reação química são os produtos, menos o número de mol inicial, que é, né, o início de uma reação, são os reagentes. Então, se eu olhar ali para a equação, olha só, eu tenho o quê? Eu tenho, nesse caso, 2 mols do reagente, né, só tenho um reagente, 1 mol de um produto, mais eu tenho mais 1 mol do outro, do segundo produto. Então, lá, 1 de A2 mais 1 mol de B2, então 1 mais 1, menos o número de mols do reagente, que é 2. Então, nesse caso, vai ser 0. Então, 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Então, o ΔN é 0. Tenho todas as informações, vou substituir. Substituir o KC, o R, o T e o ΔN. Só que aí ficou o quê? O R e o T elevado a 0. E tudo aquilo elevado a 0 é 1. Então, 0,2 vezes 1, na verdade, é 0,2. Então, olha só, tranquilo essa, né? A nossa resposta correta nada mais é do que a letra A. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham resolvido, tirado suas dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato, beleza? E até a próxima. Tchau, tchau!